Amém. Então é motivo de grande alegria, irmão, Amém. estar aqui com vocês, né, visitando pela primeira vez, né, a família que chama Casa Caiada ou Jaboatão? Jaboatão. Jaboatão, Casa Caiada, estou com a cabeça lá no irmão Márcio, Jaboatão Candeias, né? Então é um motivo de grande alegria. A gente traz o abraço lá de pastor Humberto, né, da equipe Amém. pastoral lá da Zona Norte, né, abraçando cada um de vocês. E primeiro nos apresentar, né? Meu nome é Joás. Ana Cláudia. Nós somos casados há 29 anos. Amém. Duas filhas, duas moças filhas, lindas. Né? A diferença de mim para minha esposa é porque como ela usa muito creme, aí ela não Oi. no rosto, aí o tempo passa e não passa para ela, está só passando para mim, né? Mas eu vou acompanhar um pouco a unção que está sobre a vida dela, amém? Amém. Então, primeiro dizer o motivo assim, de muita alegria estar aqui com os pastores, né? Pastor Rodrigo, Amém. sua esposa, né? Nós já temos assim uma caminhada longa de conhecimento, né? Nós servimos alguns anos numa congregação lá no bairro de Areias, e quem ia acudir a gente era justamente esse abençoado casal, ia levar um pouco Amém. da unção, né, que estava sobre a vida deles, e a gente tem temos nos encontrado, né, isso, pastor Rodrigo e Flávia, né, ao longo, e assim é um motivo de muita alegria estarmos aqui com os irmãos, amém? Uma coisa que me chamou a atenção quando eu entrei aqui nesse ambiente é que nós estamos, irmãos, num ambiente favorável Aleluia. a sermos abençoados. Amém? Quando você tomou uma decisão de vir, não só congregar nessa igreja, mas vir exatamente nessa noite, você tomou uma decisão que vai afetar a sua vida. Né? Jesus. Então, quando você veio para cá, você já veio com essa expectativa, né, de que algo vai acontecer que vai, inclusive, afetar os nossos destinos. Amém? Amém. E Deus, lá no livro de Hebreus, diz assim: Deus é galardoador daqueles que creem, né, que o buscam. Aleluia. Então, a gente pode até não ter essa percepção, mas Deus já está reservando algo para galardoar a vida de cada um de vocês, né, as famílias de vocês. Né? E a gente separou um tema, né, bem interessante, né, quando fomos convidados pelo pastor Rodrigo, né, e Flávio, e para falar para casais, a gente separou o seguinte tema: mantendo a chama do amor. Amém? Uau! O negócio já começou a esquentar no louvor, né? Sim. E acho que vai esquentar cada vez mais. Então, mantendo a chama do amor. Por que a gente pensou nesse tema? Uma coisa que é bem interessante na vida cristã, e família, casamento, é algo que a Bíblia compara com o relacionamento de Cristo com a igreja. Amém, irmãos? Amém. E quando o apóstolo Paulo fala ali no livro de Efésios, ele diz o seguinte, ó: você já conquistou uma posição, não é verdade? Quando ele fala sobre armadura espiritual, a posição já é tua, mas você precisa se manter nessa posição. Então existe um desafio, né, de nós cristãos, mas também de nós como família e como casais, de mantermos algo que um dia já foi conquistado para a gente, não é verdade? Amém. Eu sei que seria muito fácil aqui eu falar de chama do amor para um casalzinho de namorado que faz 6 meses que estão namorando. Parece que era fácil, né? Porque os dois é um para o outro, né? Passa o dia ligando, telefonando, bilhetinho, florzinha, né? Mas parece que ao longo do tempo essas coisas, né, tantos afazeres, chega filho, trabalho, e essas coisas parece que às vezes fica um pouco esquecida, né, ou um pouco de lado. Mas nessa noite a gente vai trazer algumas instruções para você dar uma abanada aí nessa chama. Amém. Em E nome vai de fazer Jesus. muito bem a cada casal. Primeiro vai fazer a gente que está Amém. liberando essa palavra, né? Amém. Mas eu creio que vai fazer a diferença na vida de cada um de vocês. Amém? Passar a palavra. Aleluia. Glória a Deus. É um prazer estar aqui com vocês. Amém? Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença aqui em nosso meio, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo Senhor fluindo aqui em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, e para manter essa chama do amor, como o Joás falou, não é? Tem várias maneiras, e a gente vai passar aqui para vocês algumas. É tipo uma receita de bolo, amém? Para o bolo ficar bem gostoso, então a gente vai passar aqui esses ingredientes para vocês. O primeiro ingrediente é respeitando um ao outro. Uau! Então, já vai a primeira dica. Quem quiser anotar aí, a gente vai passar alguns textos bíblicos também, se vocês quiserem abrir ou anotar também, amém?
Então, respeitando um ao outro é uma das formas de nós mantermos a chama do amor no casamento. E como, irmã Ana Cláudia? Há duas formas que a gente pontuou aqui. A primeira, respeitando um ao outro no falar. Fala comigo, no falar. No falar. Eita glória, o Espírito Santo começou a trabalhar, não é não? Deus é fiel e bom. Então, o casal precisa desenvolver uma prática saudável na maneira de se comunicar um com o outro. A maneira que falamos com o nosso cônjuge, preste atenção, pode construir um relacionamento forte ou destruí-lo. Uau! Então, aquela forma da gente se comunicar com o nosso cônjuge, né? Pode afetar positiva ou negativamente o nosso relacionamento. Veja que coisa séria. E a palavra de Deus nos fala sobre isso, né? A gente vê lá que toda palavra precisa ser dita a seu tempo. Fala comigo, a seu tempo. A seu tempo. Não pode se precipitar no falar, né? Quando às vezes a temperatura do relacionamento esquenta, né? Naquele momento daquela discussão, vamos evitar falar. Ô, irmã Ana Cláudia, é sempre assim no seu casamento? Não, eu não vou ser aqui hipócrita para vocês, mas se acontecer de falar uma palavra fora do tempo, vai lá e se humilha, pede perdão, amor. Eu falei uma coisa que não era para falar, me perdoe em nome de Jesus. E aí volta, retrocede para recomeçar certo, né? Olha o que a palavra de Deus nos diz, lá em Provérbios, capítulo 26, verso 11. Pode anotar aí no bloco de notas, em casa é tarefinha de casa, amém? Está filmando aí, tá, glória. Então, Provérbios 26, 11 diz o seguinte: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então, amados, as nossas palavras precisam ser regadas de amor e de sabedoria, né? A palavra nos diz, que lá em Provérbios 14, 1, né? Que a mulher sábia, por exemplo, falando para nós mulheres, ela edifica a sua casa. E a gente vai ver em todo o livro de Provérbios a questão da sabedoria permeando aquele livro mesmo, não é verdade? Então a gente precisa realmente regar nossas palavras, não só com os nossos esposos, mas com os nossos filhos, né? Com quem convive conosco, com sabedoria e amor. E saber o tempo e o modo de falarmos, amém? O casamento é fortalecido quando o casal sempre fala um para o outro que se ama. Como essa irmã do louvor fez muito bem, não é? Olha quem está do seu lado. Olha aí um pouquinho para quem está do seu lado de novo. Vai, aquele olhar bem romântico, sabe? Aquele o primeiro olhar, quando vocês se cruzaram, não é verdade? Então, essa verdade precisa ser lembrada e dita diariamente. Fala comigo, diariamente. Diariamente. Ô, irmã Ana Cláudia, mas ele não já sabe que eu amo ele? Ô, irmã Ana Cláudia, ela não já sabe que eu amo? Para que está dizendo que ama, que ama, que ama? Amados, homens, isso para a mulher é muito importante. Eu ia dizer quase a vocês, é quase vital. Vital é uma coisa que não pode faltar de jeito nenhum, né? Nós, mulheres, a gente precisa ouvir que é amado do marido, não é? Tem mulher carente assim demais aí fora, mas dentro do nosso lar, não. Vai ter mulher farta de amor. Amém? Amém? Glória. E tem um pregador muito, né, poderoso, Paul Washer, que fala o seguinte, ó, veja o que ele afirmou. O que a esposa precisa? O que a esposa precisa, marido? Lembretes constantes de que é amada. Então faz lá, com palavra, meu amor, eu te amo. Passa um zap. Esse aí, ó, todo dia. Passa um zap para mim, não é? Para a glória de Deus. Amor, eu te amo. Amém, eu também te amo. Né? Às vezes um bilhetinho deixa no travesseiro. E às vezes faz uma ligação. Vai almoçar em casa se você tem essa disponibilidade. Amor, dá um cheirinho. Minha gente, isso custa? Não custa. Mas isso aí vai fazer o amor cada dia mais florescer. E isso vai fortificar o relacionamento. Quando proferimos palavras de amor, de estímulos e elogios, apenas por pequenas coisas, às vezes você está batendo numa tecla ali no relacionamento. Amor, faça ao contrário. Olha, eu gostaria tanto que você agisse dessa forma. E quando o cônjuge consegue fazer aquilo que você pediu tanto, elogia ele, não é? Um pequeno elogio é tão bom, fortalece tanto o amor. Além de dizer que ama, você também elogia. Então, esses pequenos atos, com esses pequenos atos, estamos construindo um forte e firme alicerce no nosso relacionamento a dois, né? A gente sabe que
um prédio, uma casa que tem um forte alicerce, ela jamais será derrubada. Então a palavra nos diz também que pequenas raposinhas põem uma vinha toda a perder. Então entra dia, entra ano, sai ano. Uma palavra de amor não é proferida, um gesto de carinho não é feito, né? Um elogio, nada é feito. Essa casa não vai ter um bom alicerce. Mas essa casa está firmada no Senhor. E o Espírito Santo nos trouxe hoje aqui para dizer isso para vocês. Fala mais que ama. Coisas tão simples, não é? Eis que te digo. Diga que ama. Olha aí, o Espírito Santo está falando nas mínimas coisas para nós hoje. Então faça isso, porque você fazendo isso, você estará construindo um forte e firme alicerce no seu relacionamento. Amém? Amém. Então, você já falou hoje para o seu cônjuge que o ama? Está na hora de praticar. Olha para ele agora e fala. Agora aquele olhar bem romântico e aquela fala bem romântica, amém? 1, 2, 3 e já. Vamos lá. Aula prática. Então, muito bem, ó, gostei até dos beijinhos, mas curti. É só dizer que te amo, não precisa se abraçar agora não, tá? Precisa, é um culto de casais. Então, uma outra forma de respeitarmos, já estamos falando da chama do amor, sempre manter essa chama acesa. Outra forma de respeitarmos um ao outro também é na maneira de agir. Fala, maneira de agir. Maneira de agir. Eita glória! A maneira como agimos com o nosso cônjuge reflete o grau de honra que temos para com ele ou com ela. Tem gente que vai lá para o trabalho, né? Trata o chefe naquela honra, porque é o chefe, né? Chega lá fora com os vizinhos no elevador, quando ficou bom dia, boa tarde. E isso reflete o grau de honra que a gente tem para aquela pessoa. E como é no seu lar? Como é que você está tratando a pessoa mais importante abaixo de Deus na sua vida? Porque, amados, abaixo de Deus, né, é o nosso cônjuge. Abaixo do cônjuge são os nossos filhos. Infelizmente, tem casais que colocam os filhos acima. Não, mas o cônjuge veio primeiro. Amém. Então, abaixo de Deus Amém. É o seu cônjuge. Então, é o seu cônjuge que merece a maior honra aqui na terra. A gente não pode tratar de qualquer jeito. E a gente também vai ver na palavra de Deus, né, um conselho acerca disso. Está lá em Romanos, capítulo 2, versículo 10. Romanos 12, 10, que diz assim, ó. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, ou seja, aquele amor de irmão em Cristo, né? Se você tem um cônjuge que é crente, que é convertido no Senhor, né? No Evangelho, então ele é o seu irmão em Cristo. Com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Você pode dizer, ô irmã Ana Cláudia, e se o meu marido ou minha esposa não é evangélico ainda? Não tem problema, é o seu cônjuge. Então, você precisa também tratá-lo com honra. E aí, amados, eu teve uma conhecida minha, que ela um dia estava me falando, ela está separada do seu primeiro marido, está no segundo relacionamento, e ela me falou uma coisa muito forte, e que eu fiquei até hoje com isso, né? Ela disse, Aninha, uma das coisas que me fez separar do meu primeiro marido é porque ele fazia sucesso com todo mundo, menos comigo. Então, eu percebia na igreja, e ele era evangélico, viu, na época. Eu percebia na igreja que ele fazia, olha, passava por paz, e apertava a mão. Lá no trabalho, super quisto. Mas na minha casa, meu marido nunca me deu a atenção e a honra que eu merecia. Então, amados, vamos começar a fazer sucesso em casa. Ô, glória, né? Amém. Instruções do Espírito para mantermos a chama do amor. E vamos ficar atentos que ele tem mais, né, tópicos aí para a gente. Uma coisa interessante agora falando para os homens, né? Quando a gente fala de chama, aí não estou tirando o romantismo, né? Mas quando fala de chama, na cabeça dos homens vem logo o quê? Churrasco, né? É isso mesmo? Ou não? Parece que é, né? Muito bem, mas aí, pegando esse gancho do churrasco, me fez lembrar uma coisa. Um dia desse eu estava passando ali, não sei se vocês já viram esses locais que vendem galeto, né? Normalmente, ou é o camarada ou é japonês ou é chinês, né? Não sei porquê, mas as coisas acontecem dessa forma. Nessas casas, tal, que o pessoal vai lá e compra galeto, e coxa de galeto, e aquelas coisas, galeto assado, né? E um dia eu estava justamente lá para fazer uma compra dessa, e me chamou a atenção, né? Tinha uma moça que trabalhava no caixa, tinha algumas pessoas servindo, né? Garçons e tal, outros atendendo. Mas tinha um camarada
que ele era responsável por manter a chama lá do fogo. Isso me chamou a atenção, né? Quer dizer, um dos funcionários, porque aquilo é um negócio do cara, aquilo, se o fogo abaixar, ele vai perder a clientela, não é verdade? E eu estava esperando, né, ser atendido e ficava observando ele, aquele funcionário, e ele ficava ligado no fogo. De vez em quando ele pegava uma pá ou alguma coisa assim, com carvão, e ia alimentando aquele fogo, né, e mantendo aquela chama ali para poder aquele negócio caminhar, né? E aquilo me chamou muita atenção, e depois eu, meditando um pouco, eu percebi uma lição que aquilo nos dá. É que para a chama do amor ser mantida, é preciso atenção, diga atenção. Atenção. A gente não pode ficar desligado, né? E atenção de que forma? Irmãos, uma das coisas mais importantes do casamento e que vai manter a chama do amor no teu casamento é o diálogo. Diga amém. Amém. E no diálogo, irmãos, uma coisa mais importante ainda é que esse diálogo tem que haver atenção de quem está ouvindo. Então, como é importante quando a esposa ou o esposo estão se comunicando e o seu cônjuge está dando atenção àquilo ali, está valorizando, está dando importância, né? A gente sabe que hoje são muitas coisas que nos levam à distração, não é verdade, irmãos? É. Hoje, redes sociais, televisão, canal por assinatura, livros, jornais, revistas, quantas coisas existem, digamos, para nos distrair. Isso é lícito, é importante, é bom a gente relaxar, conversar, brincar, mas tem horas que você precisa dar atenção. Diga assim, dar atenção. Dar atenção. Tem horas que a sua esposa ou o seu esposo vai dirigir a palavra para você e você precisa prestar atenção naquilo que ele está falando. Quando a gente faz isso, a gente está dando um sinal para a pessoa do nosso lado. A gente está dizendo o seguinte para ele: aquilo que você diz é importante para mim. Amém. Eu dou importância para aquilo que você está falando. Isso aí, irmãos, não é uma coisa que você vai fazer um dia e vai se descuidar nos outros dias. Isso deve ser uma prática diária dentro do casamento. Quando teu esposo, quando tua esposa se comunicar com você, irmãos, nada mais é importante do que essa comunicação. Aleluia. A televisão está ligada, para que tem um botãozinho chamado on e off? Desliga, não, você não vai perder nada. E passa a ouvir o que ela está falando. Será que você está lá no celular, vendo as coisas, ou vendo notícia, ou vendo informação, né? E emborca o celular. Será que você está na mesa de jantar, ligado no celular, e a tua esposa se comunicando contigo? Então, irmãos, são pequenas atitudes que vão começar a demonstrar que aquilo que ela ou ele está falando tem importância para você. E isso é uma coisa importante, porque isso vai começar a construir no teu cônjuge algo assim muito importante dentro dele. Ele vai se sentir honrado, vai se sentir amado e vai sentir que ele é importante para o outro. Amém? Amém. Você veja que foi apenas uma atitude. Diga assim, foi apenas uma mudança de atitude. Uma mudança de Você atitude. mudou. Quando ele fala, ou quando ele fala, agora tem importância. Mas, irmão, está no final do campeonato do meu time preferido. Irmão, nada mais tem importância do que aquilo que ela está falando, ou ele está falando, né? Uma coisa que é importante, que me vem à memória, é o seguinte: a pessoa que está do teu lado é o tesouro mais precioso que você tem aqui nessa terra. É. Amém? E tesouro a gente não trata de todo jeito, não é verdade? Tesouro a gente não deixa em cima das coisas, a gente não deixa assim ao tempo ou visível, a gente guarda com carinho, a gente protege, a gente, se for um objeto, algo de valor, a gente lustre, passa um produto para limpar, né? Então a pessoa que Deus te deu, a pessoa que Deus guardou, criou, é a coisa mais importante que você tem aqui nessa vida e nessa terra. Amém. E você precisa valorizá-la. E uma das formas de valorizá-la é você dando atenção ao que ela fala, ou atenção àquilo que ela está
explanando, que ela está comunicando a você, né? Isso me faz lembrar também, lá em Provérbios 4, 20, no início desse versículo, Deus falando, né, para os seus filhos. Ele diz assim, ó: filho meu, atenta às minhas palavras. Então veja, irmãos, quando a nossa relação com Deus, ela não pode ser feita de qualquer forma, né? Quando eu estou sendo exposto à palavra de Deus, ou quando a palavra de Deus, eu estou em contato com ela, eu tenho que ter uma atitude de quê? Diga, atenção. Filho meu, atenta às minhas palavras. E em Provérbios 4:20, agora na parte B, diz assim, ó: as minhas razões inclina o teu ouvido. Não é só prestar atenção, mas é se inclinar, é uma atitude. Veja que é uma atitude diferente. Ó. As minhas razões inclina teu ouvido. Se Cristo, né, através da sua palavra, exige do relacionamento com a igreja, que é a noiva dele, esta atitude de prestar atenção, por tabela, no relacionamento marido e mulher, a gente precisa prestar atenção. Isso às vezes tem uma coisa que é bem interessante, né? A prática leva ao hábito. Tem coisas que a gente não está fazendo no dia a dia, mas à medida que a gente praticar, a gente vai começar a pensar para praticar isso, amém? Amém. Mas isso vai ser uma coisa normal na sua vida, você vai começar a praticar tanto que vai ser uma coisa normal. Uma coisa que é interessante, né? Aqueles carros mecânicos, hoje está se modernizando, a maioria dos carros já tem a transmissão automática, né? Mas muitos ainda têm a transmissão manual e você precisa estar passando primeira, segunda, terceira e quarta. No início, né? Quando a pessoa está aprendendo lá na autoescola, você fica pensando, eu vou passar 40 quilômetros, vou passar a segunda, né? 50 quilômetros, vou passar a terceira, correr um pouco mais, vou passar a quarta marcha e assim por diante. Mas com o tempo essas coisas passam a ser o quê? Né? Automático, você passa a fazer isso de uma forma, digamos assim, usual. Mesmo assim, a questão de dar atenção ao seu cônjuge. No início, né, se você não tem essa prática, isso vai exigir de você uma certa disciplina. Mas com o tempo, você vai valorizar e vai fazer disso um estilo de vida. Diga, estilo de vida. Então precisamos prestar atenção, né, e comunicar ao nosso cônjuge que fazendo isso, a gente dá importância ao que ele está falando. Irmãos, o que é problema ou o que é algo que incomoda o marido, pode não ser para a esposa. Às vezes para a esposa, uma torneira pingando perturba mais ela do que a falta de dinheiro que o marido sente às vezes no final do mês. Porque os valores são diferentes, a forma de agir, as emoções são diferentes. Então a gente precisa considerar aquilo que o meu esposo, a minha esposa, né, está me comunicando. Amém? Ana Cláudia. Então, quem está gostando aqui dessas dicas do Espírito, ô glória, eu também estou bebendo tudo aqui, viu? Então, outra maneira de se manter a chama do amor no casamento é suprindo as necessidades do cônjuge. Eita maravilha! E como é que a gente supre, irmã Ana Cláudia, essas necessidades? A primeira delas, investindo tempo a dois. Fala comigo, tempo a dois. Ai, que maravilha. Quem é que gosta aqui de tempo a dois? Eu amo. Então, vamos lá. Então, a gente vê que muitos compromissos, muito trabalho tem sobrepujado, muitas vezes, esse tempo a dois, né? Esse momento a dois. E a gente precisa focar nisso aí. Quando eu falo focar, imagina um holofote assim, né? Quem já viu aqui um holofote? Bem grande, e você foca em algo. Então, a gente precisa focar nesta parte que o Espírito está comunicando à igreja hoje. Tempo a dois. Atenção, casais. Precisa ter tempo a dois. Então, o tempo a dois resume-se tão somente a um tempo de qualidade e de momentos juntos. É tão simples. Ô, irmã Ana Cláudia, e eu preciso pagar para sair, para ir para um hotel, ir para outra cidade? Não necessariamente, né? Vai depender das suas condições que você está vivendo hoje. Se você tiver essa condição, maravilhoso. Vai lá ali para um hotel de Gravatá, né? Tem aqueles hotéis bons, que bem, né, bem românticos. Mas se você não tem essa condição, você pode fazer isso na sua própria casa.
Contanto, fala comigo, contanto, Contanto. que não tenha nenhuma criança em casa, nenhuma secretária do lar em casa, nenhum parente em casa. Por quê? É um tempo a dois. Então, você bota as criancinhas para a casa da vovó, da vizinha. Ô, irmão, mas eu moro com meus pais em casa, ou meus pais estão passando uma temporada comigo. Não tem problema, vai para beira-mar, né? Tempo a dois, vai para uma sorveteria, vai para o shopping, vai para um lugar que seja só vocês dois. Pode ser até um jantar luz de velas, né? Tem mulheres aqui que gostam de cozinhar, faz um jantar bem gostoso. Eu gosto, viu, amadas? Mas assim, ainda estou me aprimorando nessa área, né? Tem outras áreas em mim que estão mais desenvolvidas, mas tem gente que, né, desarna na cozinha, faz pratos, faça aquele prato gostoso. E aí você bota ali aquela luz de velas, Mas pode olha ser no o marido olho. também que cozinha. Né? Então, né, glória a Deus. Se ele tiver Fala, talento, Senhor. né? Diga assim, glória a Deus, Recebo. marido. Receba essa palavra. Isso, pode ser o marido, né? Então, aquele jantar, luz de velas, né? E vocês ali conversando, e fala que ama. Agora, não fala em problema. Amém? É um tempo de vocês dois. Esquece conta para pagar, esquece coisa de menino, porque quebra o clima, não é verdade? Então, você vai se concentrar olho a olho. Pode falar da reforma da casa? Não pode falar de reforma de só coisa boa. Só de vocês dois, elogiando, né, as conquistas que os dois estão ali. E quem sabe que essa noite não vai dar em outras coisas mais, que eu acho muito óbvio, não é verdade? Mas a gente precisa ter esse tempo a dois, né? Essa prática também fortalece a relação, se lembra do alicerce da casa, né? Contribuindo para que a chama do amor se mantenha sempre acesa. Também suprimos as necessidades do outro quando, outro tópico aí, investimos no relacionamento. Fala, investir no meu relacionamento. E como, irmã, eu posso fazer? Irmãos, a gente observa que a gente se programa tanto para estar, né, crescendo em tantas áreas. A gente estuda, a gente faz faculdade, a gente no trabalho está fazendo ali, né, cursos técnicos, coisas para a gente se aprimorar. Até na igreja mesmo, a gente vem para a igreja para crescer espiritualmente. Por que a gente não faz isso no nosso relacionamento? A gente precisa fazer, o Espírito Santo está dizendo isso hoje para a gente. Então, o casal precisa se aprimorar nessa área, pesquisando sobre esse assunto de família, de relacionamento. Como? No estudo da palavra de Deus, né? Estudando mesmo, fazendo culto doméstico. Eu amo culto doméstico. Lá em casa a gente sempre teve essa prática, desde que a gente casou, que já veio uma prática dos nossos pais, né? Nascemos num lar evangélico e continuamos com essa prática. Qual é o papel do marido aqui? Na palavra tem. Qual é o papel da mulher? A palavra tem, né? Amém. Qual é o papel dos dois em relação aos filhos? Na palavra tem. Mas e qual a área sexual, né? Na área sexual tem também? Tem, livro de Cantares. Olha lá que você vai ver as dicas maravilhosas, né? Então, para tudo, a palavra de Deus vai ter o norte para mim e para a sua vida. Outra coisa, além do estudo da palavra de Deus, a leitura de livros evangélicos sobre este tema. Tem Kenneth Hagin, tem Luciano Subirá, tem Josué Gonçalves, tem tantos homens e mulheres de Deus que falam sobre o tema. Irmãos, eu amo, tem uma coleção enorme na minha casa. Eu, às vezes, vou na livraria, quando eu vejo, às vezes, nesse congresso, né, que a gente tem de ministros no Verbo, eu vou logo na livraria, vou logo para esse tema. Porque sempre tem homens e mulheres de Deus sendo usados para falarem nesse assunto especificamente. Outra forma também da gente crescer e investir no relacionamento, outro ingrediente, é participando de escola de casais, de cultos como esses, né? De algum congresso que surge na sua cidade e o pastor diz, olha, vamos lá, todo mundo estimula. Então, não perde, amados, estamos investindo, né, no nosso relacionamento. Isso trará clareza e muito crescimento para o relacionamento a dois. Suprimos ainda... Já é o terceiro ingrediente aqui dessa parte minha, tá? As necessidades do nosso cônjuge quando investimos nas áreas física, emocional e espiritual do outro. Somos um ser trino, amém? Amém. Né? Somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Então, essas três áreas precisam estar andando integradas, juntas, né? Porque muitas vezes o nosso espírito está lá na frente, a gente está bem animado espiritualmente, pulando aqui na igreja. Oh, glória a Deus, aleluia! Mas a nossa alma está aquém.
está triste, né? Infelizmente, em muitas igrejas há pessoas depressivas, passando por problemas emocionais. Por quê? Porque a alma ficou lá atrás. Ela não está tão suprida como o espírito está, né? E isso muitas vezes afeta o corpo também. Então, a gente precisa estar andando com os três integrados. Então, primeiramente, na área física, a palavra de Deus nos mostra que o corpo da mulher pertence ao marido e o corpo do marido pertence à mulher. Então, nós não somos donos do nosso corpo. A partir do momento que nós casamos, nosso corpo não pertence a nós mesmos. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, 4. Anota aí que é bem importante. Diz assim, ó: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. E o apóstolo Paulo ainda continua reforçando essa prática. Olha, vocês não têm poder sobre o corpo de vocês. E ainda façam isso, está lá no versículo 5. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntar-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Irmãos, eu não estava aqui no meu script, mas o Espírito está mandando eu falar, eu vou falar. Amém? Vou falar. Estamos aqui em casais. Amém, amém. Homens, a mulher é um ser emocional. Ela é quase 100% emocional. É ou não é, mulher? Né? O homem é mais prático, mais objetivo. Então, homens, cuidado nessa questão também. Muitos homens, o Espírito Santo está mandando eu falar, viu? Não fique bravo comigo não, eu amo vocês. Muitos homens querem que as mulheres estejam preparadas naquele momento, mas eles não investiram nessa preparação, né? Ô, irmã, mas tudo bem, eu quero me encontrar à noite, coisa e tal. É no dia, né? Não, amados, essa preparação é uma vida, não é? É aquele bilhetinho de eu te amo, é aquele cheirinho no cangote antes de dormir, né? É aquele carinho do dia a dia. Isso é uma construção. Quando você deposita no banco, você sabe que a hora que você quiser sacar, tem lá. Mas se você não depositou nada, como é que você quer fazer saque? Então, precisamos estar investindo nessa área, principalmente os homens. A gente recebe muitas pessoas para aconselhamento. Mulheres tristes. Irmão, não tem condição, né? Ele me trata de modo grosseiro o dia todo, a semana toda. E naquele momento eu não vou estar preparada, e não está mesmo não, irmãos. E o Espírito Santo está mandando um recado hoje para você, homens. Amém. Prepara mais a tua mulher. Ela precisa dos teus carinhos. Irmãos, não precisa de dinheiro. Tem mulheres que são carentes de receber um presente, um bombom, que também não custa muito, né? Você passar ali na venda, olha, meu amor, me lembrei de você, traz um sonho de valsa, uma coisa, um bilhete, uma marrafa, o que ela gostar. Marrafa, eu sou do tempo de marrafa. Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia da ignorância. Né? Mas você vê que tipo de linguagem é a sua mulher, né? Se é atos de serviço, você está ali servindo com ela lá dentro de casa, ela tem uma linguagem própria e tenta descobrir a linguagem que tua esposa tem. Descobriu, investe nessa linguagem dela. A minha linguagem, por exemplo, quer que eu diga para vocês? O tempo está correndo, mas eu vou dizer. Eu gosto de atos de serviço. Eu amo quando meu esposo chega, olha, tem alguma coisa aí para eu lhe ajudar em casa? Tem, e não falta coisa, né, amados? Ele fazendo isso, ele gosta muito de lavar os pratos. Que coisa boa, eu gosto também. Mas às vezes ele mesmo se oferece, daqui a pouco eu vejo, amor, deixa que eu lavo, que eu gosto de lavar também. Não, eu vou lavar. Ele com aquela atitude... É para ganhar ponto, né? Eu sei, né? Que ele faz isso. Está entendendo. Mas né? Com aquela atitude, ele está dizendo, sem palavras, eu te amo. Não é? Outras mulheres, que não é o meu caso, gostam de ganhar presente, então investe, amados, no presente. Tudo isso vai contribuir para uma vida de amor. Minha gente, a vida aqui é tão rápida, tão passageira, não é uma neblina. E a gente precisa, quem fala muito isso é aquela pregadora Joyce Meyer, invista na caminhada, né? A cada momento você esteja curtindo a caminhada, e são nesses pequenos atos. Outra área que deve ser investida e suprida no relacionamento é a área emocional. Tanto o marido como a esposa devem estar atentos, fala comigo, atentos. Às necessidades emocionais um do outro, a fim de supri-las. A palavra de Deus nos diz lá em Provérbios 27:7 o seguinte, ó, Provérbios 27:7. A alma farta pisa favo de mel,
Mas para a alma faminta, todo amargo é doce. Olha que coisa séria. O que é isso, irmã Ana Cláudia? O que significa? Quem é farto de amor, quem é farto de carinho, não fica mendigando nem amor nem carinho de outrens. Tem mulheres que vivem na casa dos pais. Sabe por quê? O marido diz, você só vive na casa da sua mãe, só vive na casa da sua amiga ou do seu parente. Aquela mulher é farta. Sabe por quê? Porque lá ela é elogiada. Minha filha, como está bonito o seu cabelo. Que roupa bonita. A mulher precisa muito disso, porque ela é um ser emocional mesmo. Foi Deus que nos fez assim. O formato que Deus nos fez foi esse. Então, o marido elogia mais essa área emocional. Está vendo que afeta a outra e as outras, não é? Então, a gente precisa focar também nessa área emocional. Isso significa que o casal precisa estar sempre suprido emocionalmente para que não haja carência nessa área. E essa terceira área que a gente falou foi a área espiritual, que também deve ser suprida no relacionamento a dois. Em Eclesiastes 4, 9 e 10, eu vou parafrasear aqui rapidamente, na realidade eu vou pular um pouquinho esse versículo que diz assim, ó, é melhor serem dois do que um. E o 10 diz assim, e se um cair, um levanta o seu companheiro. Então, é melhor serem dois do que um, sempre. Às vezes a gente está aqui na igreja, está vindo, mas assim, a gente está tão cansado fisicamente, principalmente quem tem criança, não é pequena. A mãe sabe quanto a gente despende de tempo para cuidar de um filho. E às vezes a gente está cansado mesmo, aí vai o outro. Minha filha, ó, vem cá, vamos para a igreja, vamos orar. Eu estou aqui com você para lhe ajudar, e a gente vai, um vai ajudando ao outro. Meu filho, minha filha, olha, eu passei um problema no trabalho, um problema de torar, como diz o pastor Humberto, né? Ele fala muito essa palavra, de torar. E estou precisando de oração, né? E vocês ali orando juntos. Então, um vai complementando o outro, um vai ajudar. É isso que esse versículo diz, né? O casal precisa estar aos pés do Senhor, buscando mais dele, através da sua palavra e da oração. Um levantando o outro, a fim de que fortaleça o outro, favorecendo para que haja crescimento e avanço espiritual. Amém? Amém. E uma coisa, nós já estamos caminhando para o final, irmão. Uma coisa que eu acho que seria o laço dessa questão de manter a chama do amor, é que o casal precisa desenvolver uma atitude de amar um ao outro de forma incondicional. Isso. Diga assim, amar incondicionalmente. Incondicionalmente. A Bíblia, irmãos, ela nos orienta, né, que uma das características do cristão, né, todos aqui somos cristãos, porque recebemos Jesus no nosso coração, Ele habita no nosso espírito e exprimimos a própria glória de Deus através das nossas vidas. Amém? Amém. E a Bíblia deixa bem claro que quando você recebe o novo nascimento, algo é derramado no seu coração pelo próprio Deus. O que é isso? Diga assim, o amor de Deus. O amor de Deus. Então, ao nascermos de novo, recebemos a porção do próprio amor de Deus, que é aquele amor, né? O amor ágape, ele é derramado em nosso coração. Ele está ali guardado em nosso espírito. Evidentemente, a gente vem de um histórico de vida, né? Às vezes no mundo, com outras práticas, né? E essas coisas precisam ser agora ajustadas de dentro para fora, amém? Esse amor que já está dentro de você, ele precisa agora dominar cada área da sua vida. E uma das áreas que ele vai fazer toda a diferença é no relacionamento a dois, amém? Você vai fazer ou vai deixar com que esse amor incondicional passe a operar na sua vida. Amém. E uma coisa que você vai começar a observar, irmãos, nós somos da palavra da fé, amém? Amém. Diga assim, eu sou da palavra da fé. Da palavra da fé. E vocês estão, digamos, não estão cansados, né? Porque é seguro. Tem uma segurança em saber que a fé, ela opera pelo amor. E isso, inclusive, em todas as áreas. Não adianta eu querer exercer fé para algo que eu desejo, e isso é lícito, mas está brigando, feito 2 cachorros em casa com a minha esposa. A fé, ela não vai ter um canal de gerar o resultado para o qual aquela palavra foi designada. Porque o canal, ele está obstruído. Então, uma coisa que você vai observar, que quando você colocar em prática esse amor incondicional na sua vida, é que as coisas que você cria para receber vai começar a acontecer. Amém.
Que coisa, né? Diga assim, que coisa. Que coisa. Coisas que você cria, coisas que você tinha expectativa, até fazia uma força para isso, mas vamos conversar a vida de forma suave, porque existe uma base de amor agora lançada na sua família. E eu profetizo Aleluia. desde já sobre a família, sobre a vida de cada família aqui presente, uma porção diferente do amor de Deus. Em nome de Jesus. O próprio amor de Deus fluindo, Amém. Instruindo, fazendo a diferença, e você Amém. dizendo, só podia ter sido Deus. Amém. Glória a Deus por isso. E aí, irmãos, que amor incondicional é esse? O que é que a palavra de Deus nos instrui ou nos ensina para que a minha vida passe a ser diferente? Uma coisa que eu acho bem interessante, irmãos, é que o Evangelho é algo assim simples. E uma coisa que Deus diz, ele diz assim, ó, os humildes de coração, ou seja, aquelas pessoas que têm pureza de coração, eles vão herdar o reino dos céus. Por quê? Porque o Evangelho é algo simples, não é? As pessoas é que complicam. O amor é algo muito simples. E é algo possível de ser exercitado, inclusive na vida a dois, né? E eu queria ler para vocês, eu vou ler numa tradução que chama-se Nova Tradução na Linguagem de hoje, 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 4 a 7, que ele dá uma tradução assim, muito clara do que Jesus espera do exercício do amor em nossas vidas. Ele diz assim, ó, 1 Coríntios 13, a partir do versículo 4, diz assim, ó, essa tradução é bem clara, bem atualizada, diz assim, versículo 4, quem ama é paciente e bondoso. Diga assim, paciente e bondoso. Veja que isso aqui é um teste para você analisar se você está andando em amor. Se em algum momento no relacionamento a dois a paciência saiu, você já não está exercendo amor. Amém? Veja que coisa assim, paciente e bondoso, ou seja, eu sempre tenho que puxar paciência de dentro. Amém? Ela já está no teu espírito, esperando que você a exerça. Né? Amém. Pela fé. Tem coisa, irmão, que é pela fé. É. E aí, à medida que você vai exercendo fé, isso passa a virar um estilo de vida. Mas paciência é um sinal que você está andando em amor. E bondade também. Eu não posso desejar, né? Às vezes, num momento de uma discussão, você vai ver o que vai acontecer com você e tal, né? As panelas voando, né? Não acontece aqui não, meu irmão, estou só dando um exemplo, né? Mas isso mostra que você não está agindo em bondade, né? O amor não está tendo lugar, não está tendo espaço nesse relacionamento. Veja que interessante. Quem ama não é ciumento. Poxa, né? Interessante, né? Ciúme, irmãos, de uma certa forma, ele está atrelado ao espírito de medo. Porque quem é ciumento é porque está exercendo medo em algum momento, né? E Deus não nos deu espírito de medo, mas espírito de amor e moderação, não é verdade? O espírito de medo, o ciúme tem que ser banido do casamento, amém? Amém. Porque há confiança, né? A confiança tem que ser conquistada, né? Tem que ser implementada. Quem ama não é ciumento. Quem ama não é orgulhoso nem vaidoso, né? Então são atitudes que não combinam, né, com a atitude, com o dia a dia ou a vida em comum do lar. Diz mais, quem ama não é grosseiro nem egoísta. Então, irmãos, já passou o tempo, né? Já não combina mais tratar um ao outro com grosseria, amém? Amém. Glória a Deus por isso, né? Você, quando vier aquele ímpeto que vem para todo mundo, né? A vida, às vezes você chega, tem pessoas que dizem assim, é a pipoquinha que faltava, o cara passa 2 horas no engarrafamento, cabeça quente, problema, quando chega em casa, a esposa às vezes vem com alguma colocação e o cara já está na, digamos assim, na tampa da chaleira, né? Mas nessa hora ele tem que fazer o seguinte, toma uma aguinha, engole, né? Relaxa, não é isso, pastor? Toma um banho, né? Preferência frio, né? E aí depois disso ele vai ter uma atitude, digamos, que vai se adequar a isso aqui, ó. Quem ama não é grosseiro nem egoísta. Quem ama não fica irritado nem guarda mágoa. Irmão,
guardar só boas lembranças. Amém? Amém. Pode guardar mágoa, guardar rancor, ficar passando. Olha, estou lembrado que você fez lá em 1972. Diga assim, me poupe, né? Me poupe. Não dá, né, irmão? Está guardando, trazendo ressentimento, joga isso na fogueira, né? Esquece isso de certa forma. Quem ama, versículo 6, não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando faz o que é certo, ou se alegra com a justiça, né? Então, Amém. as coisas no casamento têm que ter essa base de justiça, né? Nós, inclusive, somos justiça de Deus, amém? Amém. Isso para a gente é fácil fazer. Eu estaria numa posição muito desconfortável se eu estivesse ministrando isso para pessoas que não tiveram experiência com Cristo. Mas é diferente de nós. Nós temos essa estrutura interna pronta para colocar em ação. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus por isso. E por fim, o versículo 7 diz assim, ó, quem ama nunca desiste. Irmãos, Aleluia. o casamento foi projetado para ser eterno. Aleluia. Desistir nunca, sempre vestir, sabe? Vai chegar um momento que as coisas vão começar a funcionar. Amém. Né? Mas às vezes a gente caminha 10, 20, 30, 40, 50 e tem gente desistindo no 95. Poxa, estava tão pertinho, né? De se chegar a uma harmonia no lar. E vocês vão perceber que a melhor coisa da vida é você se manter casado com a mulher que Deus te deu na mocidade, ou com o homem que Deus te deu na mocidade. Porque a cada ano, a cada dia que passa, o vinho vai ficar melhor. Amém? Isso mesmo. Vocês vão se conhecer cada vez mais um ao outro, vai haver cumplicidade. Vai chegar um momento que sua esposa ou seu esposo vai olhar para vocês, sem palavras vocês vão se comunicar. Não é assim que acontece? Mas isso é uma história que precisa ser construída, precisa haver investimento, né? Tem que ter perseverança, tem que ter paciência, né? Tem que realmente se andar, não a segunda ou a terceira milha, mas as milhas que forem necessárias, né? Porque vocês estão construindo uma linda história de amor. Amém. E essa história não para por aqui. Um dia a gente vai passar, mas um legado vai ser lembrado lá na frente. Amém. Não é verdade? Hoje eu me lembro, meus pais já são falecidos, mas eu me lembro daquilo que eles construíram, né? Da perseverança, né? Do ir à igreja com os filhos, levar os filhos, né? Da luta para trazer o melhor para casa, para sustentar. Então, aquilo é um legado que fica e vai por gerações, né? Vai, digamos assim, ensinando as outras vidas, né? Que existe, de fato, uma vida abundante a ser vivida. Amém? Amém. E por fim diz assim, ó, quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Não? Então nós temos, irmãos, antes de tudo, nós temos a pessoa do Espírito Santo. Diga assim, a pessoa do Espírito Santo habita dentro de mim. Dentro de mim. E como o relógio já zerou ali, a gente vai Isso. ficar de pé e vamos orar, né? Agradecendo a Deus por esse momento e por essas instruções abençoadas Amém. que Ele nos deu. Antes disso, eu queria que você fizesse umas confissões de fé. Amém? Confissões são sementes que a gente lança no reino do Espírito e no tempo e no modo haverá uma colheita na nossa vida. Amém? Amém. Aí você diz assim, eu declaro em fé que a minha vida e o meu casamento é uma bênção. O Senhor está no centro do meu lar. Ele tem a provisão. Ele tem cura divina. Ele tem solução para qualquer problema que porventura queira adentrar no meu lar. Eu sou próspero. Minha esposa é próspera. Meu marido é próspero. A minha família é próspera. Os Os meus filhos herdarão a terra. As minhas filhas herdarão a terra. A graça sobre a minha vida. Sobre a minha família. Bondade e misericórdia. Me seguem todos os dias. Da minha vida. E eu sei que chegarei no destino, na história que está escrita sobre a minha vida, sobre a minha família, em nome de Jesus.
nome de Jesus. Vou orar por cada um de vocês. Amém. Obrigado, Pai. Obrigada, Pai. Por essa noite abençoada, porque nos trouxesse aqui, Pai. Amém, Pai. E eu declaro na vida dos meus irmãos, meu Deus, Em cada nome vez de mais Jesus. avanço, famílias Em nome de estruturadas, Jesus. Amém. estação de portas abertas, Amém. meu Deus, e que haja um amor sobrenatural, Amém. meu Deus, Em sobre os nome de lares Jesus. aqui representados. Amém. Eu profetizo sobre a vida de cada um. Em nome de Provisão, Jesus. Amém. sustento, Em nome portas de abertas. Jesus. Amém. Cada vez mais a Em unção nome do teu de Espírito, Jesus. tocando vidas, Amém. restaurando lares, Aleluia. curando feridas emocionais, Em nome de restaurando Jesus. também Em desavenças, nome de que Jesus. haja unidade, Amém. que haja amor, que Sim, haja Senhor. compreensão Sim, em meu cada Pai, lar através aqui do teu representado, Espírito, em Senhor, nome de Jesus. de Toda a igreja Jesus. diz Amém. Glória a Deus. Com a Foi um palavra, prazer estar com vocês. pastor. Obrigado.